Deus seja louvado, amém? Fala assim comigo, silêncio de Deus. Amém. Abra comigo, João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. João, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Coloque a mão no seu coração. Encurva a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor. Senhor Deus, Pai de toda graça, de toda bondade, de toda misericórdia. Aqui sou eu, tua serva. Senhor Jesus, usa-me como um vaso em tuas mãos. Fala-te e não se cala essa noite, Senhor Jesus. Que os meus irmãos, assim como está abrindo a Bíblia, abra o coração também. Que a palavra do Senhor, ela penetre a alma, o espírito e o coração. Porque a tua palavra é renovo. A tua palavra é restauração, é cura, libertação e é liberação também. Glorificado e exaltado seja o teu nome neste lugar. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua ilustre presença. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Vem e toma o teu lugar aqui, porque aonde habita a luz do Espírito Santo, treva nenhuma fica. Que toda obra do maligno bata retirada e todo espírito de frieza e incredulidade caia por terra. Que o teu bálsamo, Senhor, venha sobre a vida dos irmãos, sobre a alma, sobre o coração e sobre o espírito. Em nome de Jesus, todos digam amém. Glória a Deus e aleluia. Amém? Todo mundo? Amém. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Amém? Estava enfermo um homem, mas não era só um homem, era um amigo de Jesus. Era amigo íntimo de Jesus. Amigo que recebia Jesus na sua casa. Família que recebia o Senhor com o coração aberto na sua casa. Irmãos, às vezes pergunta, mas por que o amigo de Jesus, né? Porque intimidade com Deus não nos isenta de passar por luta. Então, a gente passa por luta porque lutas são processos e faz parte. Porque crente chora, crente sofre, crente sente dor. Mas quando a gente passa por tudo isso com o Senhor, o fardo é leve, o jugo é suave e a salvação é garantida. Amém? Quando às vezes a gente pergunta assim, né? A gente fala, às vezes, questiona. Quando eu era do mundo, eu não tinha problema, não. Eu não tinha. Depois que eu decidi virar crente, direto a gente fala isso aqui, né? Depois que eu decidi virar crente, veio a tribulação. Veio o sofrimento, veio as lutas. Irmão, primeira coisa que eu quero falar para você. Você está no caminho certo. Porque você está no caminho oposto ao caminho de Satanás. A gente anda na contramão da vida. Você sabe por quê? Porque a gente tem que perseverar e não desistir. Isso é prova de fé. Isso é prova de fé. A gente não pode deixar os anjos batalhando sozinhos nossas batalhas. A gente fala para os anjos: Senhor, envia os teus anjos, batalha nossas batalhas, vence as nossas pelejas. Mas se tem uma coisa que ele não faz, é a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Renúncia.
A gente precisa renunciar. Renunciar várias coisas. Renunciar tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém? Porque a gente precisa caminhar o caminho dele e seguir as pegadas deles. Não adianta a gente pedir para os anjos, Senhor, envia os teus anjos para batalhar a nossa batalha. Só que em vez da gente seguir a pegada e o caminho do Senhor, a gente vai para outro caminho. O Senhor está seguindo por aqui, está mandando você ir por aqui, e você deixa o anjo batalhando sua batalha sozinho e vai por ali. É igual quando fala assim, ora por mim de noite, tá? Olha por mim. Aí você vai acordar de madrugada e olhar para o outro, orar para o outro, e o outro está dormindo. Não é verdade? Isso, gente, é renúncia. É renunciar às coisas da carne. É renunciar. Mas tudo isso, quando a gente está com o Senhor, o fardo é leve. Porque é o Senhor que nos sustenta. E outra coisa que eu queria falar para vocês é a segunda coisa. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele mente que está te dando. Quando a pessoa está no mundo, mas eu tinha, estava bem, isso, aquilo, um carro, uma casa. É tudo mentira, é tudo engano. Você sabe por quê? Porque ele pode até te dar um bem material ali, sabe? Mas ele está roubando sua paz de espírito. Ele está roubando sua alegria. Sabe quando você fala assim, eu tenho tudo e não tenho nada, porque não tem Jesus. O vazio dentro de você é do tamanho de Cristo. E você pode ter bens materiais, mas se você não tiver Cristo, você padece. Então não é melhor a gente ter Cristo, que é o que preenche o nosso vazio, e todas as outras coisas vai ser acrescentada? Então, além disso, ele rouba nosso brilho. E sabe o que mais Satanás rouba? A nossa beleza. Eu coloquei aqui, só para você distrair um pouco. Por que nossa beleza? Porque filho das trevas é feio. E filho de Jesus é bonito. Eu sou bonita, vocês não são? Amém, glória a Deus. Mas você sabia que é uma coisa que é verdade? Se vocês forem olhar, os filhos das trevas, o que é filho das trevas? Aquelas pessoas que permitem Satanás fazer o que quer da vida dela. Satanás governar. São pessoas feias. Por quê? Porque a pessoa amarga, pessoa feia. Porque às vezes a pessoa ela não pode não ser feia de aparência, mas ela tem a alegria de Cristo, é uma pessoa linda. Assim que somos nós, filhos de Cristo. Amém? Irmão, presença de luta na nossa vida não é ausência de Cristo. Então a gente vai passar por luta. Nós somos filhos do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Porque eu venci. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Temos que desmistificar isso. De achar que a gente... eu estou passando por luta, Deus não está comigo. Para com isso. Nós estamos passando por luta, sim. Mas o Senhor, ele está com a gente. Segura na mão dele. Ele não solta da nossa mão. Nós que muitas vezes no meio do caminho, dá uma soltadinha. Por quê? Porque ele quer levar você para um caminho e você quer para o outro. Ou então você pensa que ele está no seu caminho. Porque você está indo com ele, quer levar para o seu caminho. Mas na verdade você não quer ir para o caminho dele. E ele já saiu de perto de você faz hora. Porque o Senhor não vai para onde tem treva. O Senhor não vai querer seguir com você naquelas coisas do mundo que não vai trazer nada para edificar na sua vida. Quando você tiver dúvida dentro de você. Mas como é que eu sei? Para mim tá bom aquilo ali. Pensa assim. Cristo se agrada disso? É simples assim. Porque às vezes a pessoa fala assim, como que eu vou saber? Para mim tá tudo certo. Eu estou fazendo as coisas, tá tudo certo. Simples. Fala com o Senhor. Isso agrada a Cristo? Eu vou ali, sentar ali num barzinho, tomar uma cerveja, porque eu sou de Deus, sou filho de Deus, não tem problema nenhum. Tudo bem. Tudo é me permitido, mas nem tudo me convém, não esqueça disso. Mas aí você pergunta assim, Cristo sentaria aqui comigo? Então toda vez que você tiver dúvida, você faz essa pergunta para si mesmo. E deixa o Espírito Santo te tocar. Porque o Espírito Santo toca. Cristo vai. Não odeio aquela pessoa. Eu não suporto nem a voz daquela pessoa. Cristo faria isso? Cristo teria essa atitude que eu estou tendo? Se tem uma coisa
um órgão é tão pequeno e é venenoso, é a língua. Então, vamos guardar dentro da boca. Porque a boca que o Senhor nos dá, a língua, é para falar a palavra dele. É para a gente levar, a nossa boca tem que sair palavra de salvação, de cura na vida de outra pessoa. E não eu sair daqui falando assim, Marela, não gostei daquele negócio com o meu pai. Ai, não gostei. Murmurar. Seja quem for, meus irmãos, isso aqui é a palavra do Senhor, é a espada. É isso aqui. Não importa se você não gosta da forma como o outro fala. Você não veio para gostar da forma que o outro fala, da forma que o outro prega, da forma que o outro louva. Você veio aqui para adorar o único que é digno de toda honra, de toda glória. Agora, se você saiu da sua casa para vir, para olhar para o outro, irmão, você está no lugar errado. Sinto lhe dizer, você está no lugar errado, porque você está sendo filho das trevas. Não permita ser filho das trevas. Não permita Satanás enganar a sua mente, o seu pensamento. Quando você tem dúvida, quando da sua boca vai sair coisa que não edifica, pensa, o que eu vou falar para o outro vai edificar? O que eu vou falar para você vai edificar na sua vida? Quantas e quantas vezes até aqui a gente falou sobre profecia. A profecia que foi liberada, ela exorta, ela edifica, ela consola, ela conforta? Não. Você chegou aqui e falou para a pessoa que viu ela morta num caixão. Opa, e aí, que mais? Não sei, viu você morta no caixão. Está repreendido em nome de Jesus. Não é verdade? Eu vi, vamos orar. Aqui nós vamos repreender todo espírito de morte que tiver ao derredor. Porque é o Senhor que está no controle. Então isso daí são coisas que dependem de nós. A gente quer colocar a responsabilidade na mão de Deus. O Senhor faz, eu estou orando. Mas e a sua parte? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não. O Senhor envia os anjos batalham ali e eu corro para cá. O que vai adiantar? Eu intercedo pela minha casa. Temos que interceder sim, porque eles ainda não conhecem a palavra, mas nós que estamos aqui dentro conhecemos. Nós estamos aqui, nós somos conhecedores da palavra. Porque a palavra é ministrada aqui, domingo, quarta-feira dia de estudo, sexta-feira na oração. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito Santo de Deus diz para a igreja. Porque tudo que vem através da palavra, é o Senhor, é quem diz. Amém? Tomei um banho aqui. Maria, irmã de Lázaro, era a mesma que ungiu com bálsamo os pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. O que ela fez lá atrás também não isentou ela de passar por esse processo de dor. Porque essa daí é uma prova. Eu coloquei aqui uma prova no presente, Jesus já sabia disso. Tudo que ela fez agora, o que está acontecendo? O Senhor já sabia de tudo que ela já tinha feito lá atrás, certo? Ela enxugou os pés dele com seu cabelo, tudo e tal. Mas isso, o Senhor não esqueceu. Mas também não impediu ela de passar por essa dor e por esse sofrimento. Então, por que às vezes a gente pensa que a gente é melhor do que o outro? Por que às vezes a gente não quer passar por aquilo? Quantas vezes a gente prega aqui? Deserto é um lugar bom. Não é não. Deserto é bom. Porque é no deserto que a gente aprende. É no deserto que a gente procura o Senhor. Tem intimidade com Ele. Busca Ele em oração. Olha para o seu irmão do lado e fala assim. Irmãos, olha para o irmão do lado e fala, irmão, adorador também passa por processo. Adorador também passa por processo. E como passa, meus irmãos, e como passa. Talvez você esteja até questionando a Deus, sabe, nesses últimos dias. Já orei tanto, Senhor, já fiz tanto voto de fidelidade.
E por que eu ainda estou passando por isso? A prova não apaga a sua história, o seu derramar de lágrimas, a sua noite de oração. Nada disso. Que às vezes você pensa assim, o Senhor não está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Acontece que, quantos dias que ele demorou para ir? 2 dias. Por quê? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Meus irmãos, o Senhor, ele é especialista em trabalhar com as coisas improváveis, as coisas impossíveis. Se durante esse período que Lázaro estava doente, o Senhor tivesse ido, chegou no Jesus que ele estava enfermo, Jesus largasse tudo e fosse, seria uma coisa provável, né? Está curado, está tudo certo. Mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele trabalha com as coisas improváveis e impossíveis. Então, o que está diante dos nossos olhos, o que estava diante dos olhos de Marta e Maria era a dor daquilo ali. Mas o Senhor já estava enxergando lá na frente a ressurreição de Lázaro. O Senhor já estava olhando lá na frente. Por quê? Porque o Senhor hoje, ele é o mesmo ontem e o mesmo que virá. Então, se você estiver olhando, você que entrou aqui hoje, estiver olhando para a sua realidade e está falando assim, não tem como, amém. Aí que tem como, você sabe por quê? Porque a glória do Senhor começa a agir a partir do momento que a força do nosso braço não alcança mais. Então a gente vai conduzindo com a força do nosso braço, vai fazendo. Aí o Senhor fala assim, bom, eu não posso. Não tem como trabalhar o poder do Senhor com a força do meu braço junto. Ou é uma coisa ou é outra. Aí o Senhor recua, deixa você com a força do seu braço. Vamos ver até onde vai. Foi até aqui. Senhor, não consigo mais. Amém, minha filha. Agora eu vou começar a trabalhar. Agora eu entro com a providência. Porque a morte, para ele, não era algo definitivo. Não, só dorme. A morte, o propósito, era para glorificar o nome do Senhor, porque ele ia ser ressurreto. Ressurreto dentre os mortos. Porque o Senhor fez, faz e ele ainda fará. Ele ainda tem muitas coisas para fazer. Mas a gente precisa crer. Trouxe 3 exemplos para nós. Primeiro exemplo, lembra de José? História de José? Ele foi odiado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, acusado injustamente e ficou na prisão, esquecido por 2 anos. Durante todo esse tempo Deus não falou. Por quê? Porque o Senhor já estava preparando o governo de José. O Senhor já estava preparando o governo de José. Então você sabia que às vezes você ainda não recebeu algo porque o Senhor está te preparando? Por quê? Isso é em tudo, em todos os âmbitos. O Senhor, a gente precisa estar preparado. O vaso, ele precisa estar revestido. Para que nada suba para a cabeça. Para que o Senhor não te abençoe com algo e você fala tchau, muito obrigado. Então, José, os irmãos de José abandonaram ele. Ele ficou preso injustamente. Só que o Senhor foi trabalhando, foi ficando em silêncio. O Senhor trabalha no silêncio, meus irmãos. Mania que a gente tem de achar que o Senhor vai falar tudo e a todo tempo, né? Não, ele não fala tudo a todo tempo. Mas o que significa isso? Significa que ele está trabalhando no silêncio. O silêncio de Deus é algo glorioso. Porque ele já tá, você está vendo a dor no momento. Você está vendo aquela coisa que você não consegue alcançar. Mas ele já está preparando o caminho aonde você vai pisar. Às vezes a gente quer aquela coisa e ele fala não. Ave Maria, como é difícil receber um não, né? Mas você sabe por quê? Vai glorificando o nome do Senhor. Porque o que ele tem para você é melhor do que o que você imagina. Porque Marta e Maria queriam cura
do irmão, mas o Senhor tinha algo melhor, a ressurreição. Queria só a cura, mas a ressurreição é muita glória. Outro que eu trouxe também é a história de Abraão, esperando Isaac. Quanto tempo, meus irmãos? Porque Deus havia prometido um filho. Quanto tempo demorou para essa promessa se cumprir? 25 anos. 25 anos. Nossa, às vezes só tem um aninho nós esperando, já tá achando que é muito, né? Só tem um pouquinho de tempo e a gente já tá louco, alucinado. Por isso que a gente tem que descansar no Senhor. Descansar no Senhor não significa que a gente vai ficar parado de braços cruzados. Descansar no Senhor nesse contexto eu vejo da seguinte forma: o Senhor sabe todas as coisas. Eu descanso no Senhor, eu faço as coisas para o Senhor, que Ele faz as coisas para mim. Mas o tempo não é o meu, o tempo é dele. Mas foi liberada uma profecia para mim, essa profecia está demorando para cumprir. O tempo é do Senhor, o tempo não é seu. E ainda não chegou esse tempo. O tempo de Deus não é o nosso. José foi ser governador do Egito. Quem que falava que José ia ser governador do Egito? É muita glória, não é pouca glória não. E Abraão, lá em Gênesis 18:14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Vamos quebrar esse paradigma de falar assim, esse não tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. Para você não tem jeito. Pensa assim, para mim não tem jeito isso aqui. Amém, porque agora o poder do Senhor vai começar a atuar. Porque é isso que Ele trabalha, com as coisas impossíveis. Só que aí, a gente fala, eu creio no Senhor. Será que crê mesmo? Porque quando a gente fala, eu creio, é confiar que Ele vai fazer isso. No tempo dele, mas Ele vai fazer. Então, muitas vezes a gente fala que crê, mas não aconteceu 1, 2, 3 anos... Você já não crê não. E está falando que crê. O outro caso é da Ana. Ana era humilhada, né? Penina humilhava bastante Ana. O desejo de Ana era ter filho. E o que o Senhor estava preparando para Ana? Um profeta. Profeta Samuel. É muita glória. Meus irmãos. Muitas vezes Deus espera mesmo acabar as nossas forças. Chora, derrama em lágrimas. Cansei, Senhor. Faça. Ele vem e faz. Deus seja louvado. Vamos ler o versículo 39 e 40. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Encorajou-se Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Senhor, mas assim, não precisa mexer com isso, não tem mais jeito. Já morreu. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Marta falou que cria, que ela cria no Senhor Jesus. Aqui ela fala. Lá no versículo 24. Ela fala. Aí o Senhor relembra ela aqui. Encorajou ela. É muita glória. Jesus determinou: tirai a pedra. Porque o milagre é com Ele. Mas a remoção da pedra é com a gente. Ele faz o milagre, mas quem remove a pedra sou eu. Pergunta assim para mim: pedra? Que pedra, Andréia? Pedra da desobediência, pedra do orgulho, pedra da soberba, pedra da incredulidade, pedra da dúvida, da frieza espiritual. Essas são as pedras, meus irmãos. Eita, Jesus. O Senhor, Ele
Ele quer fazer o milagre. Só que como que ele vai fazer o milagre se você não conseguiu remover a pedra ainda? A remoção da pedra é com a gente. Precisamos tirar essa pedra que está impedindo o milagre de Jesus na nossa vida. A pedra da falta de perdão. Você sabia que hoje uma das coisas que deixa nossa alma mais aprisionada é a falta de perdão. Falta de liberação de perdão. Mas eu sofri tanto, aconteceu tanto, fez tanto isso para mim. Remove essa pedra. Remove essa pedra para o Senhor operar um milagre. Porque o Senhor opera o milagre no coração puro. O Senhor opera o milagre na pureza. Como que a gente está? A gente quer que o Senhor opera, quer que o Senhor faz o milagre, mas eu não quero. Não. Eu não consigo. Deixa eu aqui, esse orgulhozinho eu tenho ele mesmo, porque eu nasci assim. Não tem como tirar ele, não. Não, mas é assim mesmo, eu desconfio até da minha própria sombra. Eu desconfio até da minha própria sombra. Não vai viver o milagre do Senhor. O Senhor tem um milagre para você. Só que você precisa querer remover essa pedra. Permita essa remoção para você viver o bom de Deus. Porque o Lázaro, quando saiu, ele ainda saiu todo atado. E foi necessário se despedir de tudo, né? Tirar, ele saiu igual uma múmia, né? Toda enrolada. Lázaro vem para fora. Os pregadores falam. Todos os pregadores que vai pregar falam, mas é isso mesmo. Lázaro vem para fora, ele te conhece pelo seu nome. Porque se Jesus fala, sai para fora, todos os mortos sairiam. Só que ele está chamando você pelo seu nome. Fernanda, sai para fora. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente remova essa pedra que está impedindo o milagre do Senhor na nossa vida. Porque Ele está trabalhando no silêncio. E você não tem como ver isso. Mas Ele está trabalhando. E quem que falou que precisa ver? Crer para depois ver. E não igual Tomé. Ver para crer. A gente precisa crer para a gente ver o sobrenatural de Deus. Deus seja louvado. A nossa fé, ela não é movida pelo que a gente vê, não é verdade, meus irmãos? A fé, ela é movida pelo que a gente crê. Igual fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Então, através de nós, a nossa casa vai ser alcançada. Basta a gente crer. Versículo 41. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Jesus, ele agradece antes do milagre acontecer. Ele sabia que o milagre ia acontecer. Então ele já agradeceu. Mas ele não tinha que provar nada para Deus. Mas sabe por quê? Que ele fez aquilo diante os homens, para que todos crescem que ele era quem ele era, o Senhor. Que ele foi enviado naquele lugar para fazer e cumprir o seu chamado. E ele era obediente à voz de Deus. Ele chorou. Jesus, que é Jesus, chorou. Porque ele se compadeceu quando ele viu Marta e Maria, amigos deles, o seu amigo passando por aquilo. Ele chorou. Só que às vezes a gente não quer chorar, a gente é fechado. Vocês sabiam que a lágrima, principalmente quando a gente derrama ela aos pés do Senhor, ela limpa a gente.
O choro, a lágrima nos purifica. Vai tirando toda aquela sujeira de dentro de nós. E muitas vezes a gente está intoxicado. E a gente precisa ser limpo. E essa desintoxicação acontece através das nossas lágrimas. As lágrimas, elas precisam escorrer para tirar toda a dureza do seu coração. Para que a gente possa entender que não é com a força do nosso braço, e sim com o poder, com a manifestação da glória de Deus. Porque o Senhor, Ele quer manifestar a glória dEle. Ele deseja a manifestação da glória dEle. Assim como Jesus aqui falou. Porque foi testemunho diante de todos. Senhor, dou graças. Porque o Senhor já fez. Ah, André, mas o Senhor não fez. Vai dando glória. Ah, o Senhor não fez, eu vou murmurar? Eu creio que Ele já fez. Porque Ele já fez. Ele já se entregou naquela cruz. Por causa do pecado dele? Por causa de mim, por causa de você. Ele não tinha pecado. Ele já fez naquela cruz. E Ele quer manifestar a sua glória em nosso meio. E a gente precisa crer nisso mesmo. A gente precisa confiar no Senhor. E, irmãos, eu preciso falar para vocês. O Senhor, Ele está trabalhando a sua causa. Para você, você não tem mais esperança, mas hoje, essa noite, eu vim falar para vocês. Reative o seu modo esperança. Reative o seu modo fé. Reativa o seu modo fé. Até aqui você não chegou o que você queria, certo? Amém. Você sabe por quê? Porque a partir de agora é Ele que vai trabalhar. A manifestação da glória do Senhor vai vir sobre a sua vida. E o que a gente precisa? A gente precisa crer. A gente precisa olhar para dentro da gente e falar: eu quero remover essa pedra. Eu preciso remover essa pedra. Para me viver o bom do Senhor na minha vida. Enquanto você tiver com aquela pedra ali, você não vai conseguir. É necessário que essa pedra seja removida. E o Senhor vem dizer para você essa noite: remova-se a pedra, porque eu estou trabalhando em silêncio, mas eu estou trabalhando. E na hora certa e no momento certo, você verás o meu agir. Não é no seu tempo, é no meu. Mas pode ficar tranquilo, porque o que eu tenho para você é melhor do que o que você imagina. Você sabe por quê? Porque a vontade do Senhor é bom, perfeito e agradável. Você está olhando para o momento, para a circunstância. Mas ei, deixa eu falar para você. O Senhor já está olhando para o amanhã, para o depois. Para a sua colheita. A sua colheita será farta. A sua colheita será farta. Deus seja louvado. A pergunta que eu tenho hoje para a igreja é: não precisa responder para mim não. Qual é a pedra que precisa ser removida da sua vida para que o Senhor manifeste a glória dele em você? Reflita sobre isso. Qual é a pedra que precisa? Pedra de incredulidade? Eu estou dentro da igreja, mas eu não estou crendo. Entra pregador, sai pregador, desce pregador, sobe pregador, mesmo assim eu não estou crendo. Vamos remover essa pedra de incredulidade. Vamos remover a pedra de dúvida. Irmãos, dúvida não provém do Senhor. Se você está na dúvida de algo, ore para o Senhor. Não tome nenhuma decisão na dúvida, porque dúvida não provém do Senhor. O Senhor, Ele sustenta o que Ele promete. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele não tarda. Tem um ditado que fala assim, né? O Senhor tarda, mas não falha. Quem que falou que o Senhor tarda? É na hora dele, no tempo dele. Ele é o dono do tempo. A gente que fica aqui, né? Olha, vai dar horário. Olha, vai não sei o quê. Olha, já passou 1 ano. Olha, já passou 2 anos. Para com isso. Liberta.
preocupa em tirar essa pedra do túmulo que está impedindo você de viver a glória de Deus. E o Senhor tem muito para derrubar muralhas. O Senhor vai derrubar muralhas. O Senhor vai derrubar tudo aquilo que impede você de progredir na sua vida. O Senhor vai derrubar todo o trabalho feito contra o seu casamento. Vai derrubar toda a artimanha do inimigo lançado na sua mente. Já caiu por terra em nome de Jesus. Basta você crer e receber essa palavra. Creia que o Senhor está alcançando a sua casa, a sua família, os seus filhos. Creia de todo o seu coração, com toda a sabedoria que o Senhor te deu. Tudo que você tem hoje é o Senhor que está te proporcionando. Se você é um empresário, é o Senhor que está te capacitando. É Ele que está te dando as condições para trabalhar. Primeira coisa que Ele te dá já é a sua saúde. É o ar que a gente está respirando aqui, ó, gratuitamente. Então Ele sustenta ou não sustenta? A gente tem mania de falar assim, o Senhor não fez, o Senhor já fez. A gente que não sabe tomar posse. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O que Ele é nosso? Ele é nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata, nós somos o quê? Herdeiro. Entendi. A partir do momento que a gente começar a entender isso, a gente vai viver o bom de Deus. Porque igual o pastor disse, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida em abundância. Mas essa vida em abundância, eu não sei o que é essa vida em abundância aqui. Remova a pedra. Tire essa pedra que está impedindo você de viver o bom de Deus. Você quer viver o bom de Deus, mas quer deixar os anjos batalhando sozinho. Não quer renunciar, não. Para que renunciar, né? Renunciar para quê? Renunciar para viver o bom de Deus. Porque aonde tem luz, treva não fica. Aonde tem a luz, treva não fica. Que a gente possa, meus irmãos, sair daqui hoje decidido a viver um coração obediente ao Senhor. Que a gente saia daqui hoje decidido a caminhar as pegadas de Cristo. Mas seguir o caminho do Senhor é sofrido. Irmãos, pensa comigo. É sofrido. Mas caminhar com o Senhor... Irmão, se caminhar com o Senhor tá pesado, você não sabe o que é caminhar com Satanás, então. Porque Satanás é mentiroso. Ele mente aí fora que tá te fazendo feliz. Ele tá roubando. Eu não falei para vocês que ele rouba paz de espírito. Ele rouba alegria. Agora não, eu quero ter o bom material, mas eu quero viver infeliz? Eu penso que não, né, irmãos? Nós estamos buscando ao Senhor. Mesmo às vezes cansado, a gente está aqui. Que a gente possa vir, de fato, e permitir que o Senhor trabalhe em nós. Porque toda palavra aqui ministrada, não é é para exortar, mas também para edificar. Porque a gente precisa ser alimentado da palavra. Para a gente poder mover. Para a gente poder entender a direção que o Senhor está nos dando. Por isso que a gente tem que estar ligado na videira que é Cristo Jesus. Nós somos ramos, não podemos ser ramos secos. Temos que ser ramos para frutificar, dar frutos. Então, penso eu, Andréia, Lázaro era útil demais para morrer. Então o Senhor mandou ele sair. Que a gente possa ser útil demais para o reino de Deus. Para que a gente não morra nas mãos de Satanás. Uma coisa é a gente morrer com Jesus.
que crente morre também. Mas a salvação com o Senhor está garantida. Outra coisa é você morrer nas mãos do inimigo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Que eu quero compartilhar. Falando agora de morrer na mão do inimigo ou morrer com o Senhor. A minha avó já está idosa. Mas ela é bem sóbria. E tinha achado estranho umas internação que vai. E o médico deu um pouco de esquecimento, tudo e tal. Esses dias faturou a bacia, mas ela conversa muito bem. E eu comecei a orar para repreensão, né? De toda a maldição hereditária. E aí começamos a orar, a gente ora com ela todos os dias por vídeo. Para repreender toda essa obra do maligno. E eu comecei a orar para repreender espírito de enfermidade. Porque, Senhor, se for com o Senhor, não permita que ela sofra dessa forma. Que sim, que ela... E com ela, consciente ali, eu falando. Que ela vai para a glória e tá tudo certo, mas não passe por isso. Irmãos, o Senhor tem feito coisa tremendamente assim. Teve um dia cedo que a minha tia falou assim, vão querer entubar. Levou para o São Mateus. E era 6 horas da manhã, minha tia me ligou. Eu estava sentada no sofá orando. Aí minha tia me ligou em prantos de choro. E eu falei assim, tia, vamos orar agora neste momento. Ali naquele momento eu comecei a orar, porque o médico foi para dentro para entubar ela. E eu comecei a orar e repreender, e vai daqui, vai dali. O médico chegou e eu escutei a voz do médico. Ela reagiu, não vai precisar de intubação. Então assim, a gente vê o que o Senhor faz. E a gente consegue ver, existe enfermidade? Existe, né? Ainda mais idoso, tudo e tal. Mas o Senhor dá discernimento até onde é enfermidade e aonde que o inimigo quer agir. Entendeu? Então, assim, isso é tremendamente, vem acontecendo assim, numa coisa... E aí, tava lá, que ia entubar e tudo, não entubou. Aí ela desacordou. Ficou falando coisa com coisa, a madrugada inteira agitada, André, isso e aquilo. Comecei a repreender. Todo espírito de perturbação e tudo aquilo também foi embora. Então assim, a gente olha e crê no Senhor e permite que Ele faça. Então a gente precisa crer no Senhor. Só que a gente tem que nos desdobrar. Temos que orar. A gente não pode cessar. Então, meus irmãos, a pregação de hoje é que eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. E Ele está preparando o melhor para você. Porque agora você está olhando para essa circunstância e você fala que não tem mais jeito. Mas agora, nesse momento, o Senhor já está entrando com o poder dEle. A manifestação e a glória do Senhor sobre a sua vida. E Ele quer que você remova essa pedra para viver o bom de Deus. O Senhor, Ele é perfeito. E Ele quer fazer na sua vida. Ele quer causar uma transformação na sua vida. Você vai ser testemunha, ainda vir aqui na frente para testemunhar. Assim como a irmã Terezinha teve coragem de vir aqui. E a gente desligou, porque foi o Senhor que curou, não foi a curadeira não. Veio aqui e confessou diante dos homens. Você vai sentir no seu coração de vir aqui na frente e confessar. Olha, até tal dia eu vinha na igreja, mas Cristo não estava em mim não. Mas eu comecei a orar, pedir para o Senhor remover aquela pedra que estava me impedindo de receber a manifestação da glória de Deus. E agora eu me sinto liberta. E agora eu me sinto salvo. Me sinto limpo. Porque a partir do momento que a gente permite que a palavra, ela entre. Causou isso, causou aquilo, mas causou em você. Então você dobra o seu joelho e vai orar para Deus revelar você. Você não precisa usar isso aqui para sair falando para meio mundo. Porque esse confrontou foi você. A gente é acostumado a dizer, e eu falo também, a palavra ela vai de encontro ao coração. Porque fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, quem está aqui para ouvir, que ouça. Se você está aqui é porque a palavra é para você. Nunca pode pensar que é para o outro. Pega a palavra ministrada aqui em cima e fala, o que eu posso fazer para mudar em mim?
Eu não quero mais que os anjos batalhem as minhas batalhas sozinho. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso renunciar. Porque até agora eu venho só murmurando e reclamando. Só que a partir de agora você vai ter entendimento. O Senhor está te dando entendimento na sua mente. E Ele está quebrando cadeias. E Ele está quebrando amarras. Que toda obra do inimigo, até mesmo que o inimigo colocou na sua mente, de que aqui não é um lugar santo, eu venho dizer para você, aqui é um lugar santo. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E que toda vez que você sair para vir para este lugar, o Senhor possa te revestir, te cobrir com todas as armaduras. Que o Senhor possa te dar ouvidos sensíveis para ouvir a tua palavra e caminhar em obediência. Para que toda frieza espiritual, para que toda incredulidade caia por terra. Coloque de uma vez por todas em seu coração o Senhor Jesus. Se você falar, estou indo, estou adorando ao Senhor, Ele vai remover essa pedra que está impedindo você de receber a glória. Porque pode parecer que não, mas Ele está trabalhando no silêncio. E a glória dele será maior na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia.